Show! Presta atenção, você tem dúvida de quanto colocar de fermento na sua massa, a quantidade ideal, a proporção? Então, ó, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a quantidade certa de fermento na sua massa. Show? Eu vou ensinar uma ferramenta prática, muito fácil de entender. Aqui é o nosso objetivo. O objetivo do canal é realmente ajudar você, que é amante da boa pizza, você que é pizzaiolo, você que é dono de pizzaria, ou você que faz pizza para os seus amigos aí, certo? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ative o sininho e eu sou Fernando Pé de Pano, sou o fundador aqui do Pizzaiolo de Elite. Show, vamos nessa? Então vamos lá, eu vou ensinar uma ferramenta aqui para vocês. Primeiro eu vou explicar como funciona a ferramenta, o conceito para você entender e depois quanto de fermento você vai adicionar na sua massa, certo? Vamos lá. Então aqui eu tenho um quadrante angular da fermentação. Por que angular, quadrante angular? Porque eu trago outros elementos para me auxiliar durante o processo de fermentação. Por exemplo, a água. A água morna ou a água gelada, elas têm funções diferentes no processo de fermentação. Ela auxilia no processo de fermentação. Por exemplo, a água morna, ela acelera o processo de fermentação. Ela deixa um ambiente morninho, quentinho, propício para a proliferação do fermento. E a água gelada, ela retarda a fermentação. Certo? Mas aqui eu não quero falar dos outros elementos que auxiliam durante o processo, como sal, açúcar, nada disso. Aqui eu quero falar de fermento, quantidade de fermento. Esse é o objetivo desse vídeo, certo? Então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, tem uma linha que é a nossa linha do tempo. Eu até ilustrei aqui com um reloginho, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Então, aqui é a nossa linha do tempo. O tempo é o tempo que eu desejo fermentar essa massa. Então aqui eu tenho 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas, 12, 24 horas, 48 horas e assim por diante. Então essa aqui é o nosso tempo, é a linha do tempo. Aqui tem uma linha que cruza. Essa linha que cruza é a temperatura. Ou seja, aqui quanto mais ela sobe, aqui ó, a setinha aqui ó. Vamos lá. Aqui ela está subindo, então a temperatura está subindo e aqui a setinha descendo, temperatura caindo, certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 5 graus, 10, 15, 20, 30, 35 e assim por diante. Então, vamos lá, vamos entender primeiro o conceito, a quantidade de fermento, certo? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Eu preciso de uma massa, eu vou sovar uma massa e eu preciso dessa massa pronta em até 2 horas. Eu quero essa massa pronta, fermentada daqui 2 horas. E a temperatura hoje está em torno dos 30 graus. 30 graus, certo? Então aqui eu tenho um período curto de tempo para ter essa massa pronta. Cara, eu preciso dessa massa pronta em 2 horas, fermentada, pronta, para eu usar ela, certo? E a temperatura está quente, está calor. Então, quanto menor o tempo e maior a temperatura, mais fermento eu vou adicionar na minha massa. Porque quanto mais fermento eu adiciono, mais rapidamente acontece o processo de fermentação, certo? Aqui embaixo, uma outra situação. A temperatura está em torno dos 10 graus, está uma temperatura fria, certo? Está frio hoje. Então, quando a temperatura cai, o processo de fermentação tende a ser menor, tende a ser mais lento. Por quê? As leveduras ficam mais quietinhas, vão adormecer ali. Não necessariamente adormecer, porque elas adormecem mesmo a partir dos 8 graus, abaixo disso. Mas um detalhe importante, vamos abrir aqui um parênteses. Qual é a temperatura em que o fermento se prolifera mais rapidamente? Em torno de 22 a 24 graus. Então essa temperatura é a temperatura que o fermento se prolifera muito mais rapidamente. E acima de 26, o processo tende a acelerar mais rapidamente. Tá? E chegando aí a 59 graus, ocorre a morte do fermento, certo? Então só para esclarecer. Voltando. Agora aqui uma outra situação. Está fazendo 10 graus hoje, Fernando? 10 graus. E eu tenho o mesmo tempo
para fermentar essa massa. Eu tenho 2 horas, eu preciso dessa massa pronta em 2 horas. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais fermento na minha massa, porque o ambiente está frio e eu preciso dessa massa pronta em um período curto de tempo. Nesse outro quadrante aqui, vamos lá, aqui eu já vou dar uma outra situação. Aqui eu preciso da massa pronta em 12 horas, certo? Vamos por 24. O pessoal gosta muito dessa fermentação longa e tudo mais. Vamos colocar 24 horas, para ficar melhor para você entender. Então eu quero fazer uma longa fermentação. Então quando eu vou fazer uma longa fermentação, e aí eu tenho aqui uma situação, a mesma situação daqui, 30 graus. Poxa, 30 graus é uma temperatura quente. Eu preciso dessa massa pronta daqui 24 horas. Então eu tenho um processo longo aí a percorrer durante essa fermentação. Então eu vou adicionar menos fermento. Por quê? Se eu adiciono muito fermento a essa massa, o processo de degradação dessa massa vai ocorrer muito mais rapidamente e ela vai ficar ácida, ela vai acidificar. O que é isso? É quando a massa começa a se desmanchar. Então ocorre a degradação do glúten e aí a massa começa a se desmanchar. Então por isso que a gente tem que adicionar menos fermento. Por quê? Porque eu tenho um longo período de tempo para fermentar essa massa. Aqui embaixo eu vou utilizar a mesma ilustração daqui. 10 graus. Está fazendo 10 graus e eu vou utilizar essa massa nas mesmas 24 horas. 24 horas. Então aqui mais uma vez eu tenho um longo período de tempo e a temperatura está lá embaixo. Então, como eu tenho um longo período de tempo para fermentar essa massa, eu vou adicionar menos fermento, para o processo não acontecer tão rapidamente. Eu quero diminuir, eu quero que ele ocorra mais lentamente, para que ocorra ali o processo de fermentação, de maturação, a quebra dos açúcares, enfim. Então, aqui eu já identifiquei que tem um padrão. Quanto menor o tempo, é mais fermento. E quanto maior o tempo, menos fermento. A temperatura vai influenciar no quê? No ambiente, na circunstância. Então, quanto maior a temperatura, mais rapidamente o processo de fermentação acontece. Quanto menor a temperatura, mais lentamente acontece esse processo. Tá? Agora a quantidade. Quanto, Fernando? Eu entendi aqui agora o conceito. Agora eu quero saber a quantidade de fermento. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui para caber. Aqui, certo? Então, existem 2 tipos de fermento biológico, o fresco e o seco. Se você quer entender a diferença entre eles, eu vou deixar um link aqui no card para vocês entenderem a diferença entre as proporções entre eles, tá? Mas eu vou deixar bem resumidamente aqui. O seco, ele tem 3 vezes mais poder de fermentação do que o fresco, porque o seco tem muito mais leveduras do que o fresco, tá? Só para vocês entenderem. Então vamos lá. A quantidade de fermento para cada 1 kg de farinha, vamos lá, para cada 1 kg de farinha, eu vou adicionar de 1 a 10 gramas por quilo de farinha. Ou seja, vamos entender isso aí, calma, você vai entender. Para cada 1 kg de farinha, por que 1 kg? Porque 1 kg é a nossa base. É a nossa base para escalar essas receitas ou até mesmo para diminuir a receita. Então se eu quiser aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho uma receita com 1 kg de farinha. Então para cada 1 kg de farinha eu vou adicionar de 1 grama a 10 gramas de fermento para 1 kg de farinha. Ou seja, eu posso passear aqui entre essa gramatura de 1, 2, 3, 10 gramas, até 10 gramas. Posso adicionar menos de 1 grama, Fernando, para 1 kg de farinha? Por exemplo, a minha receita tem 1 kg de farinha. Eu vou adicionar 1 grama. Eu preciso de um processo longo de fermentação. Posso adicionar menos? Pode. Pode. Você quer fazer uma fermentação de 48 horas? Não tem problema. Pode adicionar menos de 1 grama. Fernando, eu quero essa massa mais rápido possível. Eu quero essa massa em 1 hora. Posso adicionar mais de 10 gramas? Pode. Mas lembre-se que tudo interfere no resultado.
Quanto maior a quantidade de fermento, mais rapidamente acontece o processo de fermentação. Quanto maior o tempo, quanto menos fermento, mais lentamente acontece esse processo de fermentação. Então, voltando, para nós encaixar aqui, para cada 1 kg de farinha, eu vou adicionar de 1 a 10 gramas de fermento para 1 kg de farinha. Fernando, quero preparar 5 quilos. 5 quilos de farinha, não tem problema. Se você utiliza 1 grama para 1 quilo, você vai colocar 5 gramas para 5 quilos. Show? Ficou com dúvida? Não tem problema. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para te ajudar. E já me segue lá nas outras redes sociais, no Instagram, @fernando.pedepano, tudo junto e sem acento, no Facebook e no TikTok. Show? Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Juntos nós somos Pizzaiolos de Elite. Vamos pra cima!